E aí, minha turminha querida, tudo bom com vocês? Então, estamos aí juntos, né? Mais um dia nessa operação quarentena. Um forte abraço para todos vocês da União Nordeste. Então, olha, sabe, eu sou um cara que gosto muito de pizza. E um dia eu estava num restaurante e veio uma pizza ali dividida em 6 partes iguais com aquele queijo borbulhando, sabe como é? Aquela borda recheada que quando você passa a faca, a borda vai... Eita, chega a dar vontade de comer de novo. Mas então, por que é que eu estou falando de pizza? Cara, o nosso assunto de hoje ele é sobre fração. Né? E aí eu pergunto a você sabe o que é uma fração? Hein? Já parou para pensar? Já tem a resposta? Todo modo de representar partes pelo qual um objeto inteiro foi dividido, a gente vai chamar isso aí então de fração, tá certo? Então, aqui eu já trago aí a nossa lousa conhecida, lousa interativa, né? Então, peguei aqui a minha pizza, só que essa dividi em 4 partes iguais, tá? E uma dessas fatias a gente representa pela fração 1/4. Então nós temos aqui o numerador e esse numerador representa a fatia, nesse caso pintada. O denominador aqui 4 representa a quantidade de partes pelo qual o meu inteiro foi dividido, tá? Então posso pegar aqui também, olha, uma goiaba e vou dividir essa goiaba em 4 partes iguais, né? Vamos tentar aqui, é uma goiaba grande, viu? Nossa. Então vou dividir essa goiaba em 4 partes iguais. Vamos ver aqui, estou conseguindo, pronto, né? Então, uma dessas partes da goiaba, olha, se eu como uma dessas partes, a gente está comendo aí então 1/4 da goiaba, né? Então tenho aqui outras formas de fração, né? A gente chama de fração própria toda fração cujo numerador ele é menor do que o denominador. Já na fração imprópria, o numerador ele é maior do que o denominador. Também são conceitos que a gente precisa entender por aqui, tá bom? Também quero trazer para vocês uma ideia de fração de quantidade. Então, acompanhe aqui também mais uma vez na lousa interativa. Nós temos a fração 2/3, olha aí, estou de olho em você. A fração 2/3. Se a gente multiplicar o numerador desta fração por 2, a gente vai obter um novo numerador, 4. Se a gente multiplicar o denominador dessa fração também por 2, a gente vai obter um novo denominador, 6. Então a gente vai dizer que a fração 4/6 ela é equivalente à fração 2/3. Um outro exemplo de fração equivalente aqui, olha. Essa daqui, 1/4. Então, se eu pego a fração 1/4 e multiplico o numerador por 25, a gente vai obter um novo numerador, 25. Se eu multiplico agora o denominador 4 por 25 também, a gente vai obter um novo denominador, 100. Né? Então, essa fração aí é uma fração 25 centésimos, ou 25 por 100, que representa 25%. É uma forma de escrever porcentagem, tá certo? Então, são ideias que a gente precisa entender de fração, né? Mas aí, todo número que pode ser escrito na forma de fração, a gente falou anteriormente na aula de sistemas numéricos, que esse número a gente chama de um número racional. Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração, ele faz parte do conjunto dos números racionais. Então, que números são esses, Getro? O 8, pensa no 8. O 8 é um número inteiro. Cara, então o 8 pode ser escrito na forma de uma fração? Pode. Vamos pensar aqui o 24/3. 24/3 é uma fração, não é isso? Mas se a gente dividir 24 por 3, a gente vai obter como resultado o número 8. Então, 24/3 é uma outra forma de escrever o número 8, então pode ser escrito na forma de uma fração. Outro número aqui, 0,2. E 0,2 pode ser escrito na forma de uma fração? Pode sim, 2 décimos. 2 décimos é uma fração também. Agora eu quero que você vá aí, corra aí rapidinho, vai, bora, estou esperando aqui você, porque a gente vai fazer agora um número que eu quero apresentar para vocês e aí vocês vão ter uma ideia melhor. Vai, pega aí um calculadora, um celular, não sei o que é que você vai pegar para acompanhar este número comigo. E aí, já fez? Posso fazer? Vamos lá?
Mais um tempinho para quem está ali. Opa, agora, vamos embora. Vê só. Vamos dividir agora, pegar a fração 1/3. Então, vamos dividir o numerador pelo denominador. O numerador é 1, o denominador é 3. Quando a gente divide 1 por 3, a gente vai obter um número. Vai, faz aí, faz a divisão. 1 dividido por 3, você vai achar, então, 0,33333333. E esse número ele vai continuar. A gente chama esse número, então, de dízima periódica. Então, toda dízima periódica, veja que esse número 0,33333, ele veio de uma fração 1/3. Então, a dízima periódica também é um número que pode ser escrito na forma de fração. Então, ele entra no conjunto dos números racionais. Se ligou aí? Então, se liga nesse negócio todinho, tá bom? Agora eu quero trazer uma outra ideia aqui para vocês. E aí presta muita atenção, tá bom? Eu vou colocar aqui algumas tampinhas. São 3 tampinhas azuis. Eu vou colocar também 2 tampinhas amarelas. Então já são 5 tampinhas dentro da sacolinha. E agora eu quero colocar aqui 5 tampinhas verdes. Então, colocando aqui as 5 tampinhas verdes, a gente tem aqui dentro agora do saquinho um total de 10 tampinhas. Então, vamos lá, são 5 tampinhas verdes, 3 tampinhas azuis e 2 tampinhas amarelas. A pergunta é, se eu parar e pensar aqui, qual é a chance de sair uma tampinha azul, por exemplo? Então a gente vai pensar aqui, nós temos 3 tampinhas azuis e um total de 10 tampinhas. Então a gente vai ter aí uma possibilidade de 3 décimos, né? Então, se eu tirar ao acaso uma tampinha azul, e enganchou aqui, se eu tirar ao acaso uma tampinha azul, a probabilidade disso acontecer seria de 3 décimos, né? Se a gente for pensar no que a gente fez momentos atrás, 3 décimos, se eu quiser uma fração com denominador 100, eu multiplico então esse denominador por 10 para obter um denominador 100, então 10 vezes 10, 100, e a gente vai multiplicar o 3 também por 10, achando agora um número 30, então a gente vai ter uma fração equivalente a 3 décimos, 30 centésimos, então a probabilidade de a gente tirar ao acaso uma tampinha azul dessa sacolinha, então seria de 30%, tá certo? Então fica aí todas essas dicas para vocês, então se liga aí, vamos ficar de olho em todas as informações, tá bom? Beijo para vocês.